Nós vamos falar hoje sobre risco e retorno, utilizando a teoria do Markowitz, que ela é mais utilizada para fazer essa avaliação dessa relação risco e retorno dentro dos investimentos de ações, dentro de investimentos no mercado financeiro, tá? Então a gente vai só dar uma ideia de como ela funciona, tá? Para que vocês compreendam, principalmente, que a diversificação da carteira, né, dos seus investimentos é interessante para reduzir o risco de perder o dinheiro, de perder o valor que você investiu, certo? Então, dentro da nossa série de vários e-books, né, eu estou trazendo agora esse. No e-book anterior nós falamos sobre risco e retorno para investimentos independentes, né? Ou eu invisto no investimento A, no ativo A ou no B. E também vimos uma introdução, se eu fosse investir nos dois. E aqui tem essa teoria que vai fazer essa relação com a possibilidade também mais ampla de investir aí em vários segmentos, tá bom? Então o Markowitz ele desenvolveu essa teoria e ele conseguiu provar que essa diversificação dos investimentos faziam com que você conseguisse diminuir aquele risco do valor que você investiu, tá bom? Então vamos já sequência aqui, vamos falando sobre, já que nós vamos falar sobre a teoria de Markowitz, que é mais voltada para essa área de investimentos em ativos, acionistas, né? Então nós vamos falar inicialmente sobre a estrutura de uma sociedade por ação, certo? Então, na estrutura de sociedade por ações, você tem a sua empresa, tá? E você resolve abrir o capital dessa sua empresa. E quando você resolve abrir o capital dessa empresa, a empresa passa a ter mais proprietários, mais donos, certo? E eles vão ser donos de cotas, né? E essas cotas são as ações, uma parte pequena da sua empresa, tá certo? Então, vamos falar um pouco sobre essa estrutura. Então, vou ter a estrutura de uma sociedade por ações, ela é composta especialmente por acionistas, que são os proprietários de uma sociedade por ações, tá? Cuja propriedade do capital é evidenciada por ações ordinárias e ações preferenciais. As ações preferenciais, elas possuem uma preferência na hora da distribuição dos dividendos em relação às ações ordinárias. Mas isso a gente não vai aprofundar muito aqui não, porque a gente teria que ter aí mais tempo para fazer isso. Depois eu posso até fazer um vídeo específico diferenciando esses dois tipos de ações, tá bom? Nós temos dentro dessa estrutura também o conselho de administração. Então, anteriormente nós tivemos o que? Os acionistas, que são os proprietários da empresa. Depois eu tenho o conselho de administração, que é um grupo eleito pelos acionistas da empresa. Então, esse grupo, quem faz parte desse grupo, recebe, né, a votação ali dos acionistas, tá? Grupo eleito pelos acionistas da empresa. Deixa eu só pegar aqui Pronto, pegar um lápis aqui. Então, é um grupo eleito pelos acionistas, tá, da empresa, normalmente responsável pela definição das metas, definição dos planos estratégicos, tá? Pelo estabelecimento da política geral da empresa, pela condução dos negócios dessa companhia, pela aprovação dos dispêndios de grande montante e pela contratação e demissão, remuneração e monitoramento dos diretores executivos. Então, basicamente, quem faz toda a parte operacional de gerenciamento dessa empresa, tá? De uma empresa por ações, é o conselho de administração. E esse conselho de administração é votado, tá, pelos acionistas. Os acionistas votam e definem quem fará parte desse conselho de administração. Ok? Seguindo aqui na estrutura, eu também vou ter uma representação máxima, né, que é o CEO ou o presidente, certo? Então eu tenho também dentro da minha estrutura o CEO ou o presidente, que vai ser o presidente geral,
né, de toda a organização. E depois desse presidente eu vou ter as vice-presidências, né? Vou ter vice-presidência operacional, vice-presidência de finanças, e a gente vai dar um foco aqui nessa parte de finanças, certo? Então, abaixo do CEO eu vou ter aqui o vice de finanças. Tá? Só voltando um pouco aqui sobre a função do presidente, do CEO. Então, ele vai ser o executivo responsável pela gestão das operações, tá, da empresa no dia a dia e pelas políticas que foram definidas lá no Conselho de Administração. Então, funciona assim. O Conselho de Administração, que foi escolhido lá pelos acionistas, tá, vão definir as políticas, estabelecer metas, estabelecer objetivos, e eles vão escolher também um CEO que vai fazer com que essas metas, tudo que foi definido lá no Conselho de Administração, seja executado, né? Seja colocado em prática. E o CEO, o presidente, ele vai escolher lá as suas vice-presidências, né? Então, eu vou ter o executivo financeiro, responsável pela gestão das finanças. E dentro dessa área de economia, finanças, eu vou ter também o tesoureiro. Então, eu vou ter o tesoureiro e o controller, que são subordinados, desculpa aqui, pessoal, que são subordinados a essa vice-presidência de finanças. Então, a vice-presidência de finanças tem subdivisão entre tesoureiro e controller. Por que eu estou colocando essa estrutura? Para vocês entenderem que dentro dessa estrutura toda, tá, eu tenho lá as funções econômicas. E a função econômica eu venho da vice-presidência e depois venho para a tesouraria e o controller. A tesouraria é o local onde o gerente financeiro da empresa vai estar, certo? E ele vai ser responsável por todas as atividades financeiras, desde o planejamento financeiro até a captação de fundos, certo? E ele vai tomar decisões aí de investimento e gestão do seu caixa. Diferente do controller. O controller, ele é o contador-chefe. Então, toda a contabilidade é feita pelo setor aqui do controller, tá? Mas as decisões de em que ativos a empresa vai investir, de que forma vai investir, tudo isso, tá? Passa aqui pela gestão financeira aqui da tesouraria. Ok? Então, sabendo essa estrutura, tá? Nós vamos partir agora para o mercado eficiente. Entender um pouco o mercado, entender onde é que essas empresas que possuem sociedades por ações, em que local ela está inserida, certo? Então, vamos falar sobre o mercado eficiente. Para a modelagem de mercado, é importante que eu considere preliminarmente como eficiente. Eu estou falando aqui do mercado de ações, certo? Aí eu tenho bolsa de valores de país X, Y, Z, certo? Então tenho diversas bolsas aí e as empresas, quando abrem capital, essas ações são comercializadas lá dentro da bolsa de valores, tá? Escolhe-se uma corretora e faz, né, essas transações. Okay? Então, para a modelagem de mercado, é importante que eu considere preliminarmente como eficiente, onde os preços vão refletir as informações disponíveis e apresentam grande sensibilidade a novas informações relevantes. Quando eu falo em preços aqui, eu estou falando no preço da ação, no preço que um novo dono da empresa vai querer comprar ali parte da sua empresa, para que ele venha a obter lucro com dividendos, por exemplo, com negociações, certo? Então, a ideia é que a gente trata esse mercado como eficiente e de que ele realmente coloca os preços refletindo as informações que são disponíveis no mercado, tá certo? Então, vamos lá. E apresenta grande sensibilidade às novas informações relevantes, onde o valor de um ativo é reflexo do consenso dos participantes com relação ao seu desempenho esperado e também que nenhum investidor é capaz de identificar ativos com preço em desequilíbrio, certo? Então, para eu considerar o mercado eficiente, eu tenho que tenho que aceitar todos esses pontos que foram colocados aqui. Só que é bem verdade que a gente, em muitos dos casos, a gente não vai ter essa realidade aqui. A gente vai ter oscilações em preços,
tá? A gente vai ter profissionais, né, que trabalham na compra e venda, que usam isso como profissão, né, para se beneficiar ali da mudança de valores das ações, certo? Mas isso a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui à frente, tá bom? Então trago aqui para vocês as hipóteses dessa eficiência de mercado. Então vamos lá para as hipóteses. Nenhum participante tem a capacidade de influenciar individualmente no preço das negociações, tá? Então eu, como investidor lá na Bolsa de Valores, como comprador de ações das empresas, eu sozinho eu não tenho poder de efetuar uma compra aqui hoje e fazer com que eu mude o preço lá das ações, tá? Certo? Então essa é a minha primeira hipótese aqui. Eu não tenho o poder de dizer, por exemplo, essa ação X tem que valer tanto. Eu não tenho esse poder de forma individual. Essa definição ocorre quando diversos participantes, né, utilizam-se daquela relação de compra e venda. Aí vai fazendo com que o preço chegue num valor considerado justo. Certo? O mercado é constituído de investidores racionais. Então, para o mercado ser eficiente, todos os investidores são considerados pessoas racionais, pessoas que vão querer basicamente o mesmo objetivo. Certo? E a gente sabe que isso não é bem assim, mas a gente está lançando aqui as hipóteses do mercado eficiente, para que ele seja considerado como eficiente. As informações são instantâneas e gratuitas aos participantes do mercado. Certo? Outra coisa. O mercado trabalha com a existência de racionamento de capital. Certo? Outra relação também da eficiência do mercado. E os ativos são divisíveis e negociados sem restrições. Qualquer pessoa pode comprar, qualquer pessoa pode vender ali, negociar o seu ativo sem problema nenhum. Tá? As expectativas dos investidores são homogêneas. Certo? Então as hipóteses de mercado eficiente são essas. Aí nós vamos agora passar para vocês as imperfeições que ocorrem dentro do mercado, certo? Então, eu tenho por exemplo, por que eu estou colocando assim? Eu tenho um método matemático que coloca lá algumas limitações, certo? Para que aquele modelo seja aceito. Da mesma forma, a gente está colocando aqui, a gente está colocando algumas premissas para que o mercado seja considerado eficiente. E eu vou colocar agora para vocês aqui as imperfeições do mercado eficiente, da eficiência do mercado. As informações muitas vezes elas não são igualmente disponíveis para todos os investidores. Então nós vamos ter alguns investidores que têm informação privilegiada ou informação antecipada, certo? Essa é uma imperfeição do mercado. Há um grande número de participantes com menor qualificação para interpretar as informações relevantes. Aí veja só, mesmo que essas informações fossem igualmente disponíveis para todos os investidores, cada investidor ia fazer a sua avaliação. E os investidores que possuem mais qualificação, eles vão ter, né, um conhecimento maior, um poder de decisão maior também. Por isso que a gente também faz essa colocação aqui como imperfeição. O mercado sofre influência de políticas adotadas pelo governo, tá? Isso ocorre sempre, a gente tem a relação aí, a intervenção do Banco Central, muitas vezes, quando a moeda está muito desvalorizada, né? Então a gente tem sempre essa relação também. Os investidores tentam tirar proveito econômico dos desvios temporários de preços de certos ativos. Então, essa questão aqui, esse ponto aqui vem para aquela relação de que todos os investidores são racionais e todos os investidores têm o mesmo desejo com o mercado, expectativas homogêneas. E a gente vê que nesse quesito aqui não, né? Alguns investidores utilizam-se do valor especulativo ali daquele ativo e faz a sua negociação, compra um pouco mais barato e depois, quando ele aumenta o preço, ele faz a venda. Então a gente tem investidores que querem retorno em curto prazo, investidores que querem retorno em médio prazo e investidores que querem retorno em longo prazo. Então as expectativas não são homogêneas, tá? Por isso que a gente coloca esse ponto aqui também.
O ajuste de preço às novas informações depende da capacidade de interpretação dos participantes, certo? Como seria isso? Eu fiz uma interpretação dos dados de determinada empresa que tem mercado, tem ações no mercado, e minha interpretação foi que essa empresa estava bem, né? Estava dando resultado, ela ia conseguir pagar dividendo, tudo isso. E outra pessoa pode fazer a leitura desses mesmos dados e ter uma conclusão diferente da minha. Eu que consegui visualizar que a empresa tem bons resultados, eu compraria a ação. E essa outra pessoa que teve uma visão diferente da minha, ele venderia a ação. Então a interpretação, tá? Essa relação de compra e venda, de acordo com a interpretação, faz com que a gente tenha essa problemática também, certo? E vamos falar um pouco agora sobre probabilidades e medidas estatísticas, certo? Então, o conceito básico de probabilidade refere-se à possibilidade de ocorrência de determinado evento. Então, nós vamos trabalhar um pouco essa questão da probabilidade e estatística, medidas estatísticas dentro desse cálculo de relação risco e retorno da carteira de ativos, certo? Nós vamos ter as variáveis aleatórias, que vão ser um conjunto de eventos incertos, representado pelos resultados possíveis a serem gerados, tá? E eu tenho uma distribuição de probabilidade também conceituada como a divisão dos resultados esperados pelos valores possíveis de se verificar uma probabilidade de ocorrência. Tudo isso aqui são só conceitos, certo? Variáveis aleatórias e distribuição de probabilidade. Estou só conceituando aqui para a gente trabalhar esses cálculos aqui um pouco mais à frente. Tá bom? Quais são as etapas de avaliação de uma carteira? Então, a gente vai utilizar as medidas estatísticas para fazer essas avaliações. Quais são as etapas da avaliação de carteira? Então, o investidor, o que é que ele faz? Ele analisa os títulos, tá? As ações que ele quer, depois de avaliação, que ele vai comprar, ou se ele já tiver, ele vai vender, certo? Depois de avaliação. Então, ele trata dos fundamentos de avaliação aplicados ao desempenho esperado desses títulos, tá? Então, ele vai avaliar, verificar, como eu dei o exemplo agora há pouco, vou avaliar os dados fazer uma avaliação fundamentalista, verificar dados como o EBITDA, como o lucro nos últimos 12 meses. Então, existem vários indicadores que vai fazer com que eu faça essa avaliação, né, desse título, tá? E fazendo essa avaliação desse título, eu posso colocá-lo ou não dentro da minha carteira de ativos. Então, essa é a primeira análise que é feita. E o investidor faz análise das carteiras também. Essa análise da carteira ela envolve as projeções de retorno esperado e risco do conjunto de ativos que foram considerados. A gente vai fazer a simulação agora, daqui a pouco, da junção de vários ativos. Depois de fazer essa avaliação dos títulos e da possibilidade de união desses títulos em carteira, né, ele vai selecionar as carteiras. E nessa seleção das carteiras, ele vai procurar identificar a melhor combinação possível de ativos, obedecendo às preferências dele como investidor, ok? Então, simples demais, certo? Primeiro, análise dos títulos, ele vai analisar de forma isolada cada ativo. Depois ele vai analisar a possibilidade de colocar de agrupar em carteiras, certo? E por fim aqui, ele vai colocar diversos tipos de agrupamentos entre esses ativos que ele avaliou para verificar qual é o que vai dar a melhor relação de risco e retorno. Ok? Então, nós vamos ver aqui que o risco de uma carteira, ela muda, tá? À medida que você consegue montar uma carteira com diversos tipos de ativos, tá? Com ativos que se comportam de maneira diferente.
E se eles se comportarem de maneira igual, também aí você vai estar elevando, na verdade, o risco, né? Então vamos lá. Para conceito. O risco de uma carteira ela muda. Ela muda, o risco do investimento em determinado ativo, ele muda porque você deixou de aplicar em um ativo só. Você passou a aplicar em vários ativos, certo? Então o risco de ativo mantido fora de uma carteira, ele é diferente de seu risco quando ele é incluído na carteira, certo? Então é bom que vocês atentem para isso. O risco de um ativo fora da carteira, ele é mais elevado do que o risco dele mesmo dentro de uma carteira, dele mesmo junto com outros ativos, certo? O risco de uma carteira ele depende da forma como os seus elementos se relacionam, certo? Então nós vamos ver essas relações aí de correlação daqui a pouco, de comportamento entre esses ativos. A redução do risco de uma carteira ele pode ser promovida pela seleção de ativos que mantenham relação inversa entre si, certo? Então vou colocar aqui, vou mostrar aqui para vocês essa relação até de forma gráfica. O cálculo do risco de uma carteira composta por dois ativos ele pode ser feito da seguinte forma. Então, para se conhecer o risco de uma carteira composta por dois ativos, nós podemos fazer o seguinte cálculo. Vou colocar aqui para vocês. O risco ele vai ser representado pelo desvio padrão, certo? Então, aqui eu tenho desvio padrão do portfólio. Tá? Esse pezinho aqui vai indicar um portfólio ou carteira, certo? O risco da carteira vai ser igual esse W é a participação, tá? Daquele ativo. Pronto, eu tenho um ativo X aqui, certo? Tenho um ativo Y, tá? Eu tenho esses dois ativos. Então vai ser a participação que eu tenho desse ativo ao quadrado vezes o risco desse ativo ao quadrado, mais participação desse ativo ao quadrado, vezes o risco desse ativo ao quadrado, certo? Mais duas vezes as participações, vezes a covariância entre x e y, a covariância entre os ativos x e y elevado a 1 sobre 2. Então, dessa forma, eu consigo calcular o risco, tá, do portfólio. Quando eu falo em participação aqui, pessoal, nesse W, vou dar um exemplo para ficar logo mais objetivo. Digamos que eu tenho lá de 100% do meu valor, 100% do valor que eu vou investir 30% aqui no ativo X, por exemplo, tá? E se eu estou investindo só nesses dois ativos, eu investi 30% nesse ativo X, então 70% do valor que eu tenho, eu vou investir aqui nesse ativo Y, ok? E o que é que eu tenho, pessoal? Eu tenho que essa covariância aqui é igual ao que? Essa covariância, tá? É igual ao somatório, tá? da probabilidade de ocorrência. Aí eu venho para a questão aqui da probabilidade, certo? Probabilidade K. Aí eu multiplico essa relação dos meus dois ativos. Retorno de X menos retorno médio de X, multiplicado por retorno de Y menos o retorno médio de Y, certo? No e-book passado a gente já até começou a trabalhar um pouco essa questão dessas médias, né? Então assim é que eu descubro qual é aqui o valor da minha covariância. Bacana? Então tudo que eu falei está aqui, ó, participação dos ativos X e Y no portfólio, variância dos retornos, né? E a covariância entre os dois ativos. Então dessa forma aqui eu consigo identificar qual é o risco desse meu ativo, ok? Então falando aqui ainda sobre correlação, tá? Correlação significa uma semelhança ou relação entre duas coisas, pessoas ou ideias, tá?
é uma semelhança ou equivalência que existe entre duas hipóteses, situações ou objetos diferentes. Quais são os objetos diferentes que eu tenho aí? Eu tenho dois ativos. Eu tenho o ativo X e o ativo Y, né? No exemplo que eu passei agora. Então, para se determinar essa correlação entre os dois ativos, nós podemos fazer aqui esse seguinte cálculo. Correlação dos ativos X e Y é igual a covariância de X e Y dividido pelo desvio padrão, tá? Pela multiplicação do desvio padrão de X e Y. Então, aqui eu encontro o meu valor, tá, de correlação. Então, posso dizer também que a covariância de X e Y vai ser essa relação, tá? Então, a covariância seria essa relação ou essa relação aqui, ó. Bacana? Ok? Então, coloquei aqui, como nós temos essa fórmula, já tinha até colocado aqui, ó. Como eu tenho essa relação aqui da formulação anterior, então essa covariância aqui, esse trecho da covariância também pode ser representado aqui pela correlação. Bacana, pessoal? Então, eu também posso fazer aqui, posso encontrar o desvio, o risco do portfólio dessas duas maneiras aqui. Bacana? Então, vamos falar um pouco agora sobre a teoria do Markowitz, certo? A teoria do Markowitz, ela foi criada por Markowitz e influencia até hoje na elaboração das carteiras de investimentos. A diferença, logicamente, é que hoje essa teoria ela já está colocada ali dentro, né, dos softwares, né? Então, se baseando na correlação entre os ativos, Markowitz ele conseguiu, de uma forma empírica, comprovar que existem carteiras com maiores retornos possíveis para certos níveis de volatilidade, tá? Considerada como uma medida de risco. Quando eu chamo essa questão de volatilidade, é essa questão da oscilação que ocorre ali entre os seus preços, principalmente, os seus valores, né? Então, para se determinar o risco de uma carteira pelo modelo do Markowitz, nós podemos fazer o seguinte cálculo. Então, eu tenho essa relação, ó. Essa é a relação geral, tá? De somatório das participações elevado ao quadrado, tá? Vezes os desvios também de cada ativo elevado ao quadrado, tá? Mais os somatórios de todas as relações que nós até fizemos na fórmula anterior, certo? Então, colocando essa mesma relação aqui, tá? Que a gente está utilizando aqui, tá? Pode ser simplificada para essa relação aqui. Ok? Então, vamos ao exemplo. Por exemplo, o desvio padrão de uma carteira composta por 3 ativos, tá? Vocês vão perceber um pouco a diferença aqui, agora nesse ponto, ó. Porque aqui eu coloquei apenas 2 ativos, né? Coloquei apenas 2 ativos, tá? E aqui agora eu coloquei mais ativos. Então, por isso que a formulação ela é composta dessa forma aqui, ó. Eu posso ter diversos outros ativos, tá? Posso ter 4 ativos, 5 ativos, 6, 7, e eu tenho que fazer a combinação desses ativos para encontrar, tá bom? Então vamos olhar aqui, ó. Por exemplo, aqui eu tenho 3 ativos, certo? Então vamos ver quais são as combinações aqui, ó. Eu tenho o ativo A nessa minha primeira perna, certo? Depois eu tenho o ativo B. Depois eu tenho aqui o ativo C, tá? Fiz a minha primeira parte aqui, ó, da minha formulação. Tá feita essa primeira parte da formulação na combinação desses 3 ativos, certo? Participação do ativo vezes o desvio dele. A participação do ativo A vezes o desvio dele ao quadrado. Participação ao quadrado vezes desvio ao quadrado. Participação de B ao quadrado vezes o desvio de B ao quadrado. Participação de C ao quadrado vezes o desvio de C ao quadrado. Então, eu vou agora para a minha segunda parte aqui da minha formulação. Então, o que é que eu vou ter? Tenho 2 vezes aqui, né? 2 vezes as combinações. Participação de A vezes participação de B
tá? Vezes a covariância de A e B. Ok? Então, quais são as combinações que eu tenho de 3 ativos? Eu tenho a combinação AB. Outra combinação seria AC. Outra combinação BC. É isso? BC. Ok? Então, essas são as possíveis combinações. A está combinando com B e combina com C. E B combina com C. Certo? E C já combinou com A e com B. Então, eu tenho essas combinações aqui. Então, para essas combinações, eu faço essa relação toda aqui. Ó. 2 vezes a participação de A vezes a participação de B. Covariância entre eles. Mesma coisa aqui, covariância entre eles. Mesma coisa aqui, covariância entre eles, elevado aqui a 1, a meio, ou 1 dividido por 2. Ok? Então, se eu tiver 4 ativos, aí eu vou fazer as combinações de AB, AC, AD, BA, quer dizer, BA não, que BA já foi na primeira, né? BD, né? Então, eu vou fazendo todas as combinações. BC, BD, é isso? Ok? Então, a teoria criada por Markowitz, ele influencia nessa elaboração. Acho que ficou até duplicado aqui, justamente. Vamos aqui para o que coloca essa teoria, né? A diversificação de Markowitz, ele permite a redução ou até a eliminação de todo o risco não sistemático, certo? Lembram lá da aula passada que nós falamos sobre o risco sistemático e não sistemático. O que nós queremos eliminar com a junção de ativos é o risco não sistemático, certo? Eu quero diminuir ele ou até zerar. A diversificação, ele deve observar as correlações dos retornos dos ativos, estabelecendo-se a melhor composição possível de uma carteira. Tá? Então, o que nós vamos buscar é essa melhor composição possível. Estudos mostram que a diversificação é capaz de reduzir pela metade o risco da carteira. Tá? Então, muito importante isso. Eu vou colocar um vídeo agora, já amanhã para vocês, com uma listazinha de exercícios, tá? Para a gente já ir solucionando aí, colocar em prática essa formulação da teoria de Markowitz, tá bom? Por enquanto é só, esse é o vídeo do assunto e nós vou colocar algumas resoluções para vocês. Bacana, pessoal? Então valeu, pessoal, um abraço e até mais.